Olá, como vai? Essa entrevista especial traz Luciana Meirelles. Ela é psicóloga, palestrante, empresária e muito mais. Luciana, obrigado por ter aceito o nosso convite. E acho que eu falei só uma parte do teu currículo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de vocês por estar participando desse bate-papo, dessa entrevista aqui hoje. Muito prazer em estar aqui compartilhando o meu conhecimento, a minha experiência aqui para todos que estão nos assistindo e a você. Obrigada. Nós que agradecemos. Deixa eu só aproximar o seu microfone um pouquinho só para melhorar a audição. Psicóloga especializada em alta performance. Você criou até uma empresa que é para desenvolver esse tema. Mas vamos começar falando a respeito dessa área. Para quem é leigo como eu, é um universo assim bem extenso e para mim é difícil de definir. O que seria psicologia exatamente? A psicologia. Então, a psicologia é o estudo do comportamento humano. Acontece que a psicologia ela surgiu da filosofia. Então, inicialmente, ela não era considerada uma ciência. E aí foram realizados diversos estudos, ela foi evoluindo, né, até com os estudos também ligados junto à anatomia. Então, de você abrir um cadáver para ver onde é que se encontrava a alma, porque dizia-se que se encontrava a alma, o estudo dessa alma, né? Então, inicialmente ali foi se criando uma série de coisas que não eram científicas e depois uma série de critérios para que a psicologia se tornasse científica, não é? Hoje, o que nós temos? Nós temos diversas linhas teóricas. Então, diante dessas linhas teóricas, nós temos a TCC, por exemplo, que é a terapia cognitivo-comportamental, em que a gente estuda esse fato, esses fenômenos, não é, do ser humano relacionados à mente, à forma de pensar, à cognição, às crenças. Nós temos a psicanálise também, e dentro da psicanálise nós temos diversas linhas, até mesmo, por exemplo, quando a gente diz Freud, então quando a gente fala de Freud, as pessoas identificam muito a psicologia com Freud, não é? Então, o pai da psicanálise aí, não é? Então, a gente tem Melanie Klein e temos outros também, que também compartilham ali o Winnicott da psicanálise, mas cada um a sua forma de ver esse mesmo fenômeno. Então, por exemplo, quando a gente fala de behaviorismo, que é o comportamento do ser humano, não é? Quando a gente fala de TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente estuda o comportamento do ser humano. Mas quando você fala, por exemplo, de psicanálise, eles falam o estudo também do inconsciente, não é? Então, esses diversos vocabulários que as pessoas ouvem ali relacionados à psicologia, não é? E a psicanálise também, ela vem de uma linha à parte. Em que sentido? Você não precisa ser psicólogo para ser psicanalista. Ah, é? Então existe uma diferenciação. Você pode ser psicanalista, mas não ser psicólogo. Existe essa diferenciação. Então, o psicanalista, ele faz anos ali de psicanálise para ele se formar e ser um psicanalista, não é? E ao contrário da psicologia, ele pode ser um psicanalista e um psicólogo e seguir a linha analítica. Diria que a psicologia é o macro, psicanalista, por exemplo, é uma parte. É uma parte, seria uma escola à parte, vamos dizer assim, não é? Mas a psicologia, ela traz todo esse conhecimento de 5 anos de estudo, de formação.
Então, o estudo da personalidade, do desenvolvimento humano como um todo, não é? De comportamento, de medidas e avaliação, de como nós podemos medir, avaliar, não é, o comportamento humano. Então, na verdade, é o mesmo fato que envolve o ser humano, não é, o comportamento desse ser humano, mas que ele é estudado, que ele é visto, não é, de uma outra forma, por diferentes vertentes, de acordo aí com a linha teórica. A gente tem a fenomenológica também, enfim, N linhas teóricas. Mas o que eu vejo que é mais importante aí disso tudo é que onde tem e onde existem pessoas, existe a psicologia. Não sei se estou certo. A psicóloga, o psicólogo estudaria o ser humano que está ali se apresentando. O psicanalista estudaria aquela pessoa, a sua formação, né, a sua criação. Então, os dois estudam o ser humano. Os dois analisam o ser humano, mas de uma forma diferente, de ter um olhar diferente para aquele fato. O psicólogo não precisa saber quem é aquela pessoa. Precisa. Mas isso que eu quero dizer, você como psicóloga, você sabe o que é o ser humano. Então você sabe o que vai afligir aquela pessoa, mas você precisa saber também como é a formação individual daquela pessoa? Também. A única diferença é que a psicanálise, ela não tem uma formação, uma graduação como a psicologia, não é? Não tem uma universidade específica. Não, eles fazem uma formação em psicanálise, que são anos de estudo, de psicoterapia, né, de terapia ali, seguindo a psicanálise. Seria mais prático. E aí ele tem uma formação que ele é um psicanalítico, não é? Mas não necessariamente ele faz uma graduação, uma formação em psicologia. Né? A psicologia ela vai te dar todo o conhecimento de estudar diferentes abordagens, diferentes linhas teóricas. Né? Mas, de qualquer forma, ambos estudam o mesmo fato que está relacionado ao ser humano, mas eles veem esse mesmo fato de uma forma diferente. Então, eles interpretam esse fato de uma forma diferente, de ver de uma forma diferente esse fato. Então, por exemplo, quando a gente fala de inconsciente, está mais ligado à linha da psicanálise, entendeu? As linhas teóricas da psicanálise. Mas a psicologia, ela também segue a linha analítica. Ela tem uma formação e que ela estuda todas essas linhas teóricas. Ela não ignora. Não, de maneira alguma. De maneira alguma, muito pelo contrário. Além dela aceitar a linha analítica, estudar muito a linha analítica, ela também estuda outras abordagens teóricas, né? Então, quando você faz psicologia, você tem o conhecimento de todas essas abordagens teóricas e aí você depois vai escolhendo qual é a abordagem teórica que se adequa mais a você, a sua forma de trabalho, da sua própria atuação. Aliás, me corrija se eu estiver errado, a ciência ela não tem nada, nenhum resultado concreto, dizendo isso é isso. Ela sempre está estudando. A ciência sempre está em estudo, em evolução, buscando mais conhecimento e comprovar isso cientificamente, não é? Porque uma coisa são mitos que vão surgindo, outra coisa é realmente aquilo que é científico. Vou dar um exemplo. Hoje a gente fala muito do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Acontece que o TDAH, como se tornou uma coisa muito comum, qualquer coisa, eu esqueço as coisas, ou eu tenho TDAH, Não, para você realmente saber se você tem TDAH, é preciso fazer uma avaliação neuropsicológica e aí sim você tem um laudo para definir se você realmente tem TDAH.
que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, aí, cientificamente, você sabe, olha, eu tenho TDAH ou não, entende? Não é só dizer, eu esqueci as coisas, ou eu sou superativa, eu tenho TDAH. Não. É necessário fazer avaliação neuropsicológica para realmente saber se você tem TDAH. E a partir daí, do resultado, aí sim a gente consegue trabalhar o TDAH e colaborar na vida desse ser humano para que ele realmente consiga lidar com o TDAH. Administrar. Né? Exatamente, fazer uma gestão disso. O TDAH sempre existiu. Antigamente a gente não ouvia essa retórica, né, de que, né, depende de uma série de coisas, vamos buscar a solução para isso. Antigamente não, era um tapão na orelha, presta atenção, não era? Não era assim. Não é? O que aconteceu? Havia uma ignorância? Da mesma forma como a gente fala do bullying, a gente fala também do TDAH. O bullying também sempre existiu, não é? Mas hoje a gente consegue ter estudos mais aprofundados, o que acontece com o ser humano, e acabaram surgindo nomenclaturas disso, não é? Tanto do bullying, hoje eu sofro bullying na escola. Antigamente a gente não era tão traumatizado. Antigamente não era tão assim como as coisas aconteciam, não é? Mas eu também sou a favor, parto de um princípio que, existe o bullying, mas que a criança vai aprendendo a lidar, tanto a se defender, como também a lidar com o bullying. O que é correto, né? Porque você tem que preparar essa criança, porque ela é criança, ela não sofre tanto. Com o passar do tempo, ela vai sofrer muito mais, né? Porque ela vai ficando adulta, os problemas aparecem de monte, né? Então, a gente não pode criar dentro de uma redoma de vidro, não é? Então, a orientação, criar resiliência é importante para que essa criança, esse adolescente, saiba lidar com a vida adulta. Então, você diria que a psicologia está se prevalecendo também da evolução humana, né? Para o próprio estudo existir. Da evolução humana. Tanto que, se você for pensar hoje nas áreas da psicologia, a gente tem a psicologia hospitalar, com os psicólogos atuando em hospitais. A gente tem a psicologia do esporte, atuando na área esportiva, que é uma das áreas que a empresa também atua com os atletas, tanto amadores quanto profissionais, esportistas, não é? A gente tem a psicologia voltada para a organização, com a psicologia organizacional, atuando nas empresas, nas organizações, não é? Então, a gente tem a psicologia jurídica, que é uma outra área de atuação da empresa também, da LM Alta Performance, em que a gente atua como assistente técnico, os peritos, o psicólogo perito, então atuando também aí na área jurídica. Então, eu costumo dizer assim, e outras áreas que eu acabei não citando aqui ainda, psicologia do trânsito, psicologia do consumidor, enfim, várias áreas. A tua empresa descentralizou, né, o tema, né, psicologia, né, diria que segmentou, né, ou seja, facilita o estudo até, né? Hoje, o que acontece? A LM Alta Performance, nós temos várias áreas de atuação. Essa é a tua empresa, LM Alta Performance. Exatamente. Eu sou CEO, fundadora da LM Alta Performance. Vou contar um pouquinho dessa história aí, como foi. Quanto tempo no mercado? Nós estamos há uns 4 anos no mercado. Eu digo assim, que formalmente, há uns 3, 4 anos. Mas informalmente, já vinha acontecendo, até que eu falei, não, espera aí, precisamos formalizar isso, porque a gente já tínhamos uma equipe que acabava trabalhando já, indicando essa equipe para as pessoas, não é? Para a demanda que vinha acontecendo. E eu falei, não, precisamos tomar uma medida aqui, vamos formalizar direitinho a empresa, não é? Então, vou falar um pouquinho aqui da minha história. Eu me formei em 2000, eu comecei trabalhando
aí com a psicologia do esporte, porque eu era atleta, eu competia, eu fazia hipismo, sempre gostei, mas no interior... É bem alta. Você jogava basquete ou vôlei. Você acredita que as pessoas falam isso pra mim? Ah, você praticava esporte? Você era jogadora de vôlei, basquete? Eu não, eu fazia hipismo. Que é o contrário, né? Geralmente as pessoas não são altas, tão altas, né? Assim, no hipismo. Menores, né? São menores, mas... por uma questão familiar aí também, o gosto pelo hipismo já vinha ali, irmão, tios, então pelo lado ali, por parte de mãe, já aconteceu o gosto ali pelos cavalos e a gente acabou indo pro hipismo. Morava no interior, não é? Na adolescência. Ou seja... Eu costumo brincar que chega a responsabilidade e a gente teve que tirar um pouquinho o pé dos cavalos. Não totalmente, só um estribo só. O hipismo te aproxima um pouco daquela vida mais rural, né? Olha que hoje ela está muito divulgada, a gente tem várias hípicas aqui perto, na região, não é? Em São Paulo, próximo a Osasco. Hoje ela saiu bastante do mundo rural, sabe? Ela está muito mais... o mundo urbano, ela está muito mais adepta aí também ao mundo urbano. Você diria que graças às pessoas como você, né, tem saudade dos bons tempos e continuam, né, exatamente. Então, e o esporte te deu esse gancho para atuar também como psicóloga? Me deu esse gancho para atuar como psicóloga. Tanto que o hipismo é uma das áreas que a gente atua também, que a empresa atua, e outras modalidades. Isso não que eu ia perguntar, né? Só tênis, hipismo, né? natação, futebol. E outras, futebol, outras modalidades aí também que a empresa atua. Mas isso tudo foi surgindo, então eu era atleta, aí eu descobri... Quando eu vi que a psicologia, eu nem sabia que existia a psicologia do esporte naquela época, quando eu me formei, me formei em 2000, já faz muito tempo, a gente entregando aqui a idade, mas com orgulho. com muito orgulho. Temos que ter orgulho. Então, a partir da prática esportiva ali, eu comecei a fazer psicologia. Eu também já fazia psicoterapia quando eu era criança, né? E eu me lembro que a própria psicóloga na época, depois na adolescência, comentou que eu tinha essa habilidade em ser psicóloga, não é? Olha, que legal. E aí chega aquele período de vou prestar vestibular. O que eu vou prestar, né? E hoje a gente trabalha muito com esses clientes, né? Com os clientes os adolescentes que estão prestando vestibular, o que eu vou prestar, a orientação profissional, orientação vocacional, qual caminho eu vou seguir aqui, não é? E dá um certo medo, né? Porque o psicólogo é autônomo, né? É uma profissão autônoma daquele choque, né? Não, vai depender muito mais de mim, né, do que do empresariado. Né? Mas dependendo da área em que ele segue, por exemplo, a psicologia organizacional, ele é contratado por uma empresa e ele trabalha dentro dessa empresa, não é? Já é um universo menor, né? Eu diria. Já é um universo menor. As pessoas acabam conhecendo muito a psicologia pela psicologia clínica, não é? A mais conhecida. Isso. E que hoje a psicologia clínica, ela tem diferentes áreas aí, para você pensar na empresa. Então, a LM Alta Performance, a gente atua tanto na área clínica, quanto na área esportiva, quanto na área jurídica, e com palestras e treinamentos também. Então, só na psicologia clínica a gente tem avaliação neuropsicológica, orientação profissional, psicoterapia para crianças, adolescentes, adultos, idosos, psicoterapia de casal, familiar, internação para adictos, a psicoterapia voltada especificamente para executivos, para empresários. E as pessoas têm a ideia, às vezes, ainda que... mas psicologia não. A psicologia, ela vem para uma evolução, ela vem para um desenvolvimento, ela vem para você tomar melhores decisões, não é? Tanto na sua empresa, quanto na sua vida. Então, às vezes, as pessoas têm a ideia de que a psicologia é só para resolver problemas. E não é.
ela também colabora nessas questões, é claro, mas ela também vem para uma evolução, para um desenvolvimento. Uhum. E como é que é essa junção da psicologia, que estuda, né, a mente, com um jogador de futebol, por exemplo, que é o que mais usa o corpo, né? É mais físico. Normalmente é uma classe bem ignorante, né? Porque eu sei, porque eu convivo com muitos. E como é que é essa junção? A psicologia, ela age tecnicamente? Ou seja, são conceitos técnicos para uma pessoa que só tem o dom. Vou te explicar como é que a gente atua na área esportiva, para o pessoal todo aqui que está nos assistindo também ter a ideia, porque muitos nem sabem que existe a psicologia do esporte, não é? Em relação ali, como é que é o trabalho. Então, primeiro é feita uma avaliação psicológica no esporte, específico para aquele atleta naquela modalidade esportiva. Então, por exemplo, o jogador de futebol. Então, precisa se entender um pouco a dinâmica do futebol. Por exemplo, vou até colocar uma questão aqui, talvez um pouco polêmica, mas a gente sabe que o futebol ele é uma modalidade que exige um certo nível de agressividade. Sim. Não dá para o jogador de futebol chegar lá e ele ser mais pacífico. É muito contato, né? Mas é um esporte que também acaba tendo o contato. Então, ele precisa de um certo nível de agressividade para ele atuar naquela modalidade. Desde que essa agressividade seja adequada ali para aquela situação. Agora eu estou me lembrando dessa questão, porque o meu mestrado, eu fiz um mestrado em Portugal, que foi na área esportiva voltada para avaliação psicológica no esporte. Então, existem praticamente 3 tipos ali de agressividade, da intenção dessa agressividade. Então, a gente fala agressividade hostil, da agressividade instrumental e de uma agressividade que a gente diz que é um comportamento assertivo. Então, qual é a intenção dessa agressividade? Tudo isso a gente precisa entender, porque aquele jogador que ele é muito agressivo, ele também não consegue ter uma performance adequada no jogo dele. Sim, Então, tudo isso precisa ser trabalhado. É o mental trabalhando com o físico. É o mental trabalhando com o físico, exatamente. E aí, diante disso, a partir dessa avaliação psicológica no esporte que é realizada, em que a gente conversa com o técnico, quando são crianças e adolescentes, conversa-se com os pais, não é? E, obviamente, com o próprio atleta, o próprio jogador, não é? E aí, sim, a partir dessa avaliação, tem-se ali um relatório, um estudo que foi feito. Começa-se, eu costumo chamar de uma fase mais educacional. O que seria essa fase mais educacional? Em que nós vamos ver aquilo que é mais urgente a ser trabalhado, para trabalhar tanto a formação, quanto também a performance desse atleta. Então, por exemplo, é o nível de ativação da ansiedade, que precisa ser melhor controlado? É o nível motivacional? É a gestão de conflitos? E quando a gente fala em modalidade coletiva, é importante trabalhar a coesão. É um dos principais fatores a serem trabalhados quando a gente fala de modalidade coletiva. Porque sem a coesão, é muito difícil ter a performance dessa equipe. O que seria a coisa? Que seria esse espírito de equipe, todos voltados para o mesmo objetivo. Uma coisa é quando a gente fala de união. União, somos unidos, mas todos estão voltados para o mesmo objetivo? Então, se a gente for analisar performance e se não estão voltados para o mesmo objetivo, a coesão, a gente não vai ter a performance que se gostaria, não é? A coesão não. A coesão é quando existe em que os jogadores, aquela equipe, estão voltados para o mesmo objetivo. Então, isso é uma das coisas do trabalho que é feito pela LM Alta Performance,
com os jogadores, no caso, mais especificamente aí que a gente está falando do futebol, mas não é? Isso serve para todos os esportes. Para todas as modalidades coletivas, em especial a questão aí da coesão, não é? E os seus profissionais devem enfrentar muitos desafios, porque já que estamos falando de futebol, existe a questão da criação, da educação, né? Normalmente o futebol não exige, né? Não exige que a pessoa seja bem formada, enfim. E a pessoa às vezes não teve uma educação correta e ela vai enfrentar problema para trabalhar com a equipe, né? Com certeza. Inclusive, não só a questão da educação, entender essa cultura dele. Eu costumo dizer assim, eu brinco que eu falo que cada ser humano vem com a sua mochilinha. Não é? Isso é verdade. Vem com a sua mochilinha tem um monte de coisa. De educação, de pensamentos, não é? Da forma como encara as situações, dos pais, da sua experiência. Então, cada um vem com a sua mochilinha. E aí nós vamos trabalhando em conjunto essa mochilinha que ele traz, não é? Então, vou me dar uma pergunta com relação a isso. O homem, realmente, ele é feito do meio. Do meio que... Então, aí a gente fala de uma questão que o ser humano, ele é biopsicossocial. O que é esse biopsicossocial? É um nome complicado. Primeiro a gente vem com a parte biológica, genética desse ser humano, carga hereditária aí, não é? Depois a gente vem com a parte psicológica, e essa parte psicológica vem a mente, a forma como ele pensa, não é? As características de personalidade, e depois a gente vem com um aspecto social, que é o ambiente. O ambiente, a sociabilização, o ambiente em que ele vive, a influência ali dos pais, a educação, dos amigos, da escola, da empresa, enfim, todo esse conjunto. Olha como o ser humano ele é complexo, não é? Todo esse conjunto biopsicossocial forma ali o ser humano, não é? Então, tem todos esses aspectos aí que a gente compartilha do ser humano, não é? Não é à toa que a gente tem dúvidas sobre nós mesmos, né? Por isso a importância, porque quanto mais a gente vai também se conhecendo, melhor nós vamos tomando decisões na vida. Melhores decisões você consegue tomar quando você vai aumentando o seu autoconhecimento também. E o trabalho que a gente faz da LM Alta Performance, isso é um diferencial da empresa, é trabalhar essa alta performance do ser humano em todas as áreas da vida dele. Profissional, pessoal, como esportista. Então, nós temos alguns clientes, principalmente empresários, acabam buscando bastante, que eles querem trabalhar isso. A alta performance deles na vida. Tá. Então, por isso que a gente costuma dizer, eu coloco que eu sou especialista em alta performance. Porque eu vou trabalhar esse ser humano em todas as áreas da vida dele para ele performar. E isso envolve o conhecimento da psicologia, envolve o conhecimento como um todo aí desse ser humano e colaborar na vida dele, não é? Então, o trabalho com as crianças, por exemplo, não é? Agora me veio à mente de algumas especialistas da nossa equipe, em que ela construiu uma televisão, e esse cliente era uma criança de 5, 6 anos, não é? Então ela tinha que falar na televisão como uma entrevista, colocar os medos dela. Então, achei muito interessante, porque vão se criando e vão se surgindo várias técnicas também de criatividade e também técnicas já da psicologia existentes para ir trabalhando com o ser humano como um todo, desde crianças até idosos, né? E quando a gente fala da parte esportiva, é uma área complicada porque a gente atua com o treinador, com o próprio ambiente dele, com os pais quando são adolescentes e crianças, não é? E com o próprio atleta. Então é um trabalho que é feito em conjunto
A gente trabalha junto com o treinador, junto com o técnico e junto aos pais, orientando, desenvolvendo. E tem a diretriz do próprio esporte também, que você não pode fugir daquilo, né? Por isso, tem que levar em conta. É importante a gente conhecer as modalidades e as características de cada modalidade. Eu não posso tirar totalmente a agressividade daquele jogador de futebol, por exemplo, se é uma modalidade que exige essa agressividade. É, porque tem uma certa situação que ele vai ter que se prevalecer da força física. E aí, né? E aí a intenção dele dessa agressividade. Então, no mestrado, estudando, na verdade foi uma adaptação de um instrumento que avalia o nível de agressividade dos jogadores de futebol, que foi na Superliga, que a gente chama de Série A, aqui no Brasil chama-se de Série A, não é? Que avalia o nível de agressividade desse jogador, então entra ali na avaliação psicológica, não é? Mas quais são os projetos de intervenção que precisam ser feitos? E a gente desenvolveu ali algumas intervenções para controlar o nível de agressividade desses jogadores quando não é adequado. E também quando precisa aumentar esse nível de agressividade do jogador, mas considerando isso, a intenção foi hostil, foi uma agressividade hostil, em que existe a intenção em machucar. E aí você percebe que o nível de agressividade dele tomou conta, né? Quando a agressividade toma conta desse jeito, que é um descontrole, aí, isso vai ter uma influência na performance dele de uma forma negativa, não é? Eu diria que existe um fator muito importante aí que é cultural. Sim. Tipo assim, o Brasil não é, eu vejo assim, o esporte brasileiro não era tão violento. Ao passo que fomos desenvolvendo o esporte aqui, a gente foi pegando muita coisa de outras culturas. Por exemplo, o europeu, o futebol, a gente está falando de futebol, é o que eu mais visualizo. Futebol europeu é muito violento. O futebol brasileiro não era, hoje é. Eu diria assim, truculento, né? Diferente de violento. Até porque se você pensa em performance e você vai competir com o europeu, ele precisa estar ali adequado, senão vai dar complicação, não é? Não que eu seja a favor de descontrole, falta de controle emocional para aquele jogador. Não, isso vai atrapalhar a performance dele. Então, tudo parte de que princípio? Das características dessa modalidade e quais são os comportamentos adequados, inclusive o nível de agressividade dele, para que ele tenha uma boa performance. E não é um descontrole, mas sim, olha, esse comportamento sim é adequado. Isso vai te ajudar a melhorar a tua performance. Olha, isso aqui não. Isso aqui vai, e depois se você é cortado ou substituído, não é? Então, por isso a importância do trabalho mental. Porque eu costumo, e obviamente dentro disso, eu costumo dizer, olha, antes de você ser um jogador, você é uma pessoa. Então, você leva muitas vezes para o esporte aquilo que você é na vida. Então, eu vou colocar uma questão aqui que às vezes os pais colocam, e aí eu vou falar um pouquinho do tênis. Porque o que acontece no tênis? Quando eles ficam nervosos, né, os tenistas irritados e bate raquete, às vezes xinga. E aí eu sempre costumo dizer uma coisa assim para os pais. Independente se ele está nervoso ou não, a educação em primeiro lugar. Ele pode estar nervoso, ele pode estar tendo chilique, ele pode estar frustrado porque ele perdeu ou porque ele não está acertando aquela bola. Mas a educação em primeiro lugar. E essa educação vai ajudá-lo, e você exigindo essa educação dele, vai ajudá-lo a ter o controle emocional. Porque se ele passar a mão e dizer, não, mas é porque ele está nervoso, é por isso que ele falou aquilo, é por isso que ele se comportou daquela forma, ele vai perceber que existe uma abertura nisso, e que ele pode ter esses comportamentos e que é permitido.
Então, já é uma forma também de trabalhando o controle emocional dele. Claro, isso depois é estudado, é entendido, é trabalhado, não é colocado, enfim. Mas não sou a favor dos pais permitirem a falta de educação, porque ele está nervoso, de maneira alguma. Não é? Então, isso precisa ser trabalhado e desenvolvido. Eu diria que o radicalismo, em qualquer área, não funciona, né? Exatamente. O mimo demais atrapalha. O mimo demais atrapalha. Não precisa ser dessa forma. Doutora, eu ia fazer uma observação. A senhora é jovem, disse que a tua empresa tem 4 anos, a senhora já vem com bagagem informal, né? Mas parece que tem a tua experiência tem sua idade. Isso não vem de família, não? O trabalho dentro da psicologia? Olha, a única psicóloga da família sou eu. Mas dá a impressão que a senhora já traz bastante bagagem. Sempre, na minha família, sempre todo mundo trabalhou-se muito, né? Eu sempre vi meus pais trabalhando muito, enfim. E, de certa forma, também adquiri esse modelo, não é? Mas a minha história partiu ali, como eu estava colocando para o pessoal que está aí nos assistindo, para você, partiu de eu começar como atleta e me formei em psicologia. Já nas primeiras aulas, eu já falei, nossa, adorei isso aqui é a minha cara. Eu me achei aqui no curso de psicologia. Não tive dúvida nenhuma. E hoje, se eu tivesse que fazer outra formação, eu faria psicologia novamente. Que legal. Eu tenho um filho, o meu filho mais novo, ele fez 3 anos de psicologia, mas aí foi para Portugal e lá não serve, né? O que você já fez não serve. Ele teria que começar novamente e até hoje não. Faz 6 anos. Existe uma questão de você conseguir validar o diploma. Então, você conseguir validar aquilo que você fez lá, fazer uma adaptação dele de grade curricular e tudo mais, não é? E aí eu acabei, enfim, estudando a psicologia. E eu fui uma das alunas que na época, eu sempre quis fazer eu queria estudar fora. Eu queria estudar fora e já desde o 3º ano da faculdade eu comecei a pesquisar como eu poderia fazer para estudar fora. E aí eu conheci um professor e eles acabaram fechando um convênio. A minha universidade que eu estudava com essa universidade em Portugal. E eu fui representando a universidade. Fui a primeira a representar a universidade, não é? Isso foi em 2000, já faz muito tempo. Já se destacou lá atrás. Já, e eu falei, eu não cheguei nem a participar da formatura, nem fui na formatura, porque eu já fui direto representando a universidade. Também, né? Depois de muita luta, não foi fácil. Foi com muita luta. Aí eu fiz o mestrado lá, eu já fazia estágio na área esportiva, aqui no Brasil, com tenistas, comecei com tenistas. E depois, quando eu voltei de Portugal, eu já comecei a dar aula no ensino superior. Então, eu dei aula no ensino superior por mais de 20 anos, 23 anos, ministrando aulas em diversas universidades, diversos cursos, administração, RH, educação física, psicologia, diversos cursos aí do nível superior. E em um dos momentos, eu fui uma das supervisoras dos casos clínicos da universidade ali, não é? Olha. Com os alunos, com os pacientes que procuravam a clínica da universidade, não é? E eu acabei fazendo uma outra formação que foi a educação física. Então, por trabalhar na área esportiva, eu acabei fazendo educação física também para ter um entendimento maior. Com certeza. E sempre também atuando na área clínica. Então, atendendo empresários, executivos, crianças, adolescentes. Então, por um bom tempo, trabalhei em clubes grandes, e também como autônoma, trabalhando com atletas, com clientes, atendendo particular. E aí, de uns 10 anos para cá, eu descobri a psicologia jurídica. Então, um pouco antes de eu sair da área acadêmica, eu me interessei pela psicologia jurídica e estudei por um ano e meio para concurso. Nessa época, a psicologia jurídica era muito novinha aqui no Brasil ainda. Pouco se falava, assim, da psicologia jurídica, sabe?
E eu me interessei, comecei a estudar bastante a psicologia jurídica, fui fazendo cursos e formações. Então, já há uns 10 anos para cá, eu vim atuando também na psicologia jurídica como assistente técnico. Eu sou perita também, mas acabo não atuando como perita, porque quando o juiz delega aquele caso para você, você tem um prazo para entregar essa avaliação como perita e tudo. E eu falei, vixe Maria, imagina, né? Eu atendendo a empresa, falei, é melhor eu não tomar essa decisão, porque eu não vou conseguir entregar no prazo, não vou assumir essa responsabilidade, não é? E eu, quando assumo uma responsabilidade, gosto de cumprir muito bem. Então, depois, nessa minha jornada aí profissional, não é? Eu acabei entendendo que a demanda foi aumentando, a agenda foi ficando muito cheia e eu já não tinha mais horários para os atendimentos, para os serviços. Tem que abrir mão de algum... E eu comecei a encaminhar para outras profissionais. Aí descentralizou tudo. Descentralizei, porque não tinha como. Além do que, surgem algumas especialidades específicas e que eu não era especialista naquilo. Por exemplo, avaliação neuropsicológica. Eu não sou neuropsicóloga, eu tenho um conhecimento, até por dar aula e a gente ministrar diferentes disciplinas e atuar em diferentes áreas ali da psicologia, a gente acaba tendo um conhecimento grande em relação a isso, não é? Mas eu falei, eu não sou especialista nisso, eu preciso de uma especialista, não é? E aí foi que a coisa foi acontecendo dessa maneira informal e que eu falei, não, peraí, agora eu vou abrir a LM Alta Performance. E essa veia de empresária, ela sempre aconteceu. Eu sempre tive essa veia de empresária. Mas eu acabei por algum tempo entrando muito mais como investidora em alguns negócios do que como empresária mesmo na minha empresa. E acabou não dando muito certo de acordo com a minha expectativa que eu tinha. Porque quando você entra como investidor, eu não tinha muito poder de tomar as decisões, não é? Você acaba deixando para o outro tomar mais as decisões. O seu poder acabou ficando menor. E aí eu falei, não, eu vou abrir a minha empresa, não é? Então, como existiu o conhecimento da psicologia clínica, então o conhecimento da psicologia clínica, já da esportiva e da jurídica, eu falei, eu vou abrir uma empresa em que a gente tenha as 3 áreas, a clínica, a esportiva, a jurídica, e esse cliente transita por todas essas áreas, se ele quiser. Não é? Tanto que nós temos clientes, principalmente empresários, em que eles transitam para a psicologia clínica, eles transitam para a psicologia esportiva. Então, muitas vezes eles querem um trabalho em que ocorra alta performance, né? Um trabalho de alta performance com eles e que engloba a área clínica, a área esportiva. Eu ia perguntar sobre o seu público. Bem diversificado. Bem diversificado, bem diversificado. Desde crianças até idosos, atletas, empresários, executivos. E qual seria o perfil, assim, de forma geral? Olha, nós temos crianças em que a gente trabalha questões de ansiedade, de TDAH, não é? TEA, que é o transtorno de espectro autista. Realmente é muito variado. Limites também de orientação aos pais, como conduzir com as crianças. Então, o trabalho com as crianças, ele envolve tanto a orientação aos pais, quanto também na escola, de como ele está na escola, então uma aproximação ali com a escola, e o próprio cliente, a criança. Então eu falo que esse tripé é muito importante, né, no trabalho com as crianças. A gente também acaba tendo a demanda na área de avaliação neuropsicológica, também acontece bastante. Gestão de conflitos. A gente tem também a demanda na área esportiva ali, controle da ansiedade, lidar com pressão, lidar com o medo, várias questões
também voltadas à área esportiva. Na área jurídica, também a gente tem a demanda, que são casos jurídicos em que o perito faz a avaliação, que esse perito ele é nomeado pelo juiz, então ele realiza a avaliação e o assistente técnico, que é contratado por uma das partes, vai defender esse cliente e esse caso. Entende? Então, o que é que o assistente técnico faz? Qual é a função dele, o psicólogo assistente técnico? É uma área que eu gosto bastante. A gente vem tendo uma performance muito boa aí também, atuando na área jurídica como psicólogo assistente técnico. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar esse laudo que é emitido pela perita, que é nomeado pelo juiz, e a partir desse laudo, nós vamos ver onde é que essa avaliação aqui, a forma também da escrita desse laudo, N questões técnicas que a gente analisa, pensando também, pode ser criança, pode ser na área trabalhista, então a gente trabalha tanto na área familiar, na área civil, não é, como também na área trabalhista, até também na área penal, enfim, a gente tem vários casos aí voltados para diferentes setores ali, diferentes varas ali da área jurídica, não é? E a gente precisa analisar esse laudo. Então, quando a gente fala, por exemplo, da disputa de guarda dos filhos, não é? Que é uma coisa frequente, que acaba acontecendo muito. Questão de alienação parental também, vem muitos casos nesse sentido também. O que acontece? A gente vai analisar esse laudo, como é que ele está, e a gente elabora um parecer. E aí, nesse parecer, é que a gente coloca as questões, e isso, obviamente, trabalhando junto com o advogado também, não é? O advogado vai usar essa peritagem. Exatamente. E com isso, a gente consegue também analisar o caso. Então, desde que esse perito é nomeado, desde a nomeação desse perito, o que a gente faz? A gente já participa, já ali, muitas vezes o perito já se faz os quesitos, a gente já elabora os quesitos. E esse perito, ele pode chamar a gente para uma entrevista, tanto assistente técnica da outra parte, quanto da minha parte, não é? E ele pode fazer essa entrevista e conversarmos sobre essa avaliação, instrumentos que podem ser utilizados, não é? A forma como será realizada essa avaliação. Então, esses quesitos são encaminhados, não é? Pro juiz ali no processo. E a perita, ou o perito, enfim, tem acesso a esses quesitos, ele precisa responder a esses quesitos durante essa avaliação em que ele realiza. E aí sim, depois, durante essa avaliação, no caso de crianças, por exemplo, dependendo qual é o caso, não é? São chamados os pais, né, que participam desse processo todo, enfim, a própria criança. Então, uma série de questões técnicas ali para serem realizadas essa avaliação psicológica, entende? Então, o assistente técnico já participa desse processo, desse cliente, pensando também, no caso, na criança e no cliente dele. Ou seja, esse trabalho ajuda muito na discussão do assunto, na apresentação, né, da defesa, enfim. Exatamente, colabora demais. Uma boa solução, né? Colabora demais. Então, existem casos de estupro também, né? Existem casos da vara trabalhista. Então, ou seja, defendendo a empresa ou defendendo o funcionário, depende ali, não é, do caso. E, por exemplo, esse burnout veio porque foi uma questão da empresa e que ele desenvolveu esse burnout, ou até uma questão pessoal que desenvolveu esse burnout. Enfim, uma série de questões aí voltadas à área trabalhista que acontece entre empresa e funcionário, não é? E muitas vezes pode entrar também a questão do psiquiatra, também nesse processo todo aí, na questão na vara trabalhista.
Mas é uma área que também brilha os meus olhos. Parece fácil para a gente visualizar a diferença entre psicologia, psiquiatria, enfim, mas não é fácil, né? Não é fácil. Qual que seria exatamente uma distinção? Excelente pergunta. Isso é muito comum. Quando eu ministrava aulas na faculdade, uma das aulas, já logo no início, eu colocava essas diferenciações. Então, o psiquiatra, ele é formado em medicina. Ele é formado em medicina e ele tem a especialização dele em psiquiatria. Ele pode receitar remédios, medicação. O psiquiatra pode dar medicação. O psicólogo, ele não pode receitar medicação. Então, ele trabalha com a mente, ele trabalha com comportamento, ele trabalha com inconsciente, consciente, enfim, uma série de questões aí. Mas ele não receita remédio, isso é só o psiquiatra, né? E aí, quando é necessário e precisa, a gente trabalha em parceria, em conjunto com o psiquiatra. Isso que eu ia perguntar. O psiquiatra usa a tua avaliação para ele tomar uma decisão e vice-versa, não? Quando a gente trabalha em conjunto, sim. Então, eu trabalho em conjunto com o psiquiatra e o psicólogo. Normalmente, assim, o psicólogo passa para o psiquiatra, indica psiquiatra. Quando necessário para a medicação, e ao contrário também? E ao contrário, porque só a medicação não é adequada. É importante o processo de psicoterapia, não é? Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que eu tô em depressão, eu tô ansioso, vou tomar uma medicação. Não. Você precisa de um processo psicoterapêutico para você aprender a trabalhar com ansiedade, para você aprender a controlar, aprender técnicas, de onde está vindo isso. Não dá para ficar maquiando as coisas, não é? Depressão, ansiedade são coisas que difícil solução, né? Mas existe, a gente consegue, é um trabalho que é feito, obviamente que depende de cada organismo, depende de cada pessoa, não é? Como essa pessoa lida, o quanto essa pessoa quer essa melhora também, mas existe a possibilidade de sim, entende? Na depressão, o psicólogo atua até uma fase, né? Tem uma fase que você olha agora. Não, ele atua e ele continua, ele é permanente na atuação dele, acompanhando, sim. E quando necessário, é um trabalho que é realizado em conjunto com o psiquiatra, né, com a medicação. Então, a psicoterapia, ela participa de todas as fases, todos os processos, não é? Tanto na depressão, controle da ansiedade. Então, às vezes as pessoas têm a ideia que vou procurar um psiquiatra porque vou receitar remédio e vai... Não, é um trabalho em conjunto com o psiquiatra, não é? Acho que os psiquiatras são extremamente importantes no processo e o psicólogo também extremamente importante no processo. Não adianta você tomar a medicação e maquiar aqueles sintomas. Você vai ficar o resto da vida tomando medicação? Se necessário, sim. Mas é um trabalho em conjunto com o psicólogo. Doutora, eu vou abranger uma área que eu gosto muito e que tem a ver com o teu trabalho, mas é só um detalhe. A questão da regressão, enfim, a espiritualidade, ela é um entrave, ela atrapalha o trabalho do psicólogo? Não. Como é que vocês trabalham com essa questão? De maneira alguma. Que envolve religião, cultura, uma série de coisas. De maneira alguma. A gente é a favor da espiritualidade, a gente é a favor da espiritualidade de cada um, respeitando a espiritualidade de cada indivíduo, de cada pessoa. Se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é mais kardecista, enfim, se ele é um bandista, cada um com a sua religião ou cada um com a sua filosofia espiritual. E isso é muito respeitado. Então, nós vamos trabalhar dentro da religião ou da filosofia espiritual, respeitando isso de cada indivíduo, de cada pessoa. A regressão, ela é habitual na psicologia ou psicanálise? Enfim, quem que utiliza isso? Então, a regressão, ela não é considerada uma técnica científica, vamos dizer assim, entendeu? E a regressão, qualquer um pode fazer regressão, né? Ela é
ela é uma técnica alternativa, vamos dizer assim. Qualquer um pode fazer regressão. Tá. Né? O psicólogo, especificamente, ele não parte ali da depressão. Ele pode sim, né? Não essa regressão que a gente vê na televisão, de olha, agora você volte ao seu passado. Existe um mito, às vezes, não é, em relação a esse aspecto. Muitas dúvidas também. Exato. Existe um caminho assim mais da linha da psicanálise que trabalha com o inconsciente, não é? Que eu sou a favor também dessa questão do inconsciente, mas ela precisa ter um certo cuidado, né, com a regressão. Eu costumo dizer que cuidado com as caixinhas que você abre. A gente precisa trabalhar e fechar essas caixinhas, não é? E às vezes as pessoas querem abrir as caixas e essas caixas ficam abertas e isso dá problema. Trabalhar com a mente do ser humano, trabalhar com a parte psicológica do ser humano exige muita responsabilidade. Ainda é desafio. Ainda é desafio. Ainda é muito desafiador. É muito desafiador. O ser humano, ele é muito complexo, né? A gente trabalha com egos, né? Nós trabalhamos com diferentes vertentes aí, aspectos psicológicos do ser humano que a gente precisa ter cuidado e responsabilidade, né? Mas é levado em conta no trabalho, é levado em conta essas questões, né? É levado em conta essas questões, com certeza. Voltando um pouquinho na sua pergunta, que você falou do psiquiatra, não é? Então a gente tem o psiquiatra. A gente tem, existem terapias, que são terapias alternativas, em que, por exemplo, a regressão também pode ser considerada uma das terapias alternativas, mas que ela não é da psicologia. Esse indivíduo não necessariamente ele é formado em psicologia, entende? Ele não é um psicólogo. Entendeu? Foi mais o psicanalista que começou a utilizar. O psicanalista utiliza isso, não é uma regra, né? Ele pode utilizar. É uma ferramenta. Ou não. Uma ferramenta que corta, ele precisa saber utilizar, né? E terapias alternativas, muitas vezes, podem também realizar isso, esse tipo de trabalho. Mas existe, por exemplo, o analista. Então, a gente também ouve esse vocabulário, esse termo, essa terminologia, que é o analista. Né? E o analista, ele não necessariamente ele é um psicólogo. Ele também não é. Ele pode ser um analista, ele pode ser um psicanalista, ele pode ser... Não necessariamente ele é um psicólogo. Então, é importante quando... vocês forem procurar esses profissionais, saberem dessa diferenciação. Né? E é importante também considerar que o psicólogo ele é científico, não é? Ele tem a formação para realizar esse trabalho. E, obviamente, eu considero todos os profissionais, não é, de diferentes terapias alternativas, são válidos, são importantes, cada um a sua forma de se trabalhar, não é? Tem terapeuta holístico, enfim, diferentes vertentes aí, não é? Mas é saber entender, afinal, o que é cada área, o que se trabalha, como é esse profissional, né? De repente ele faz um curso de lá, um final de semana, 1 ano, 2, né? Alguns meses, eu sou terapeuta. Isso. Então, é importante, seja lá qual for a sua busca, ter o conhecimento e a distinção de cada profissional, né, para saber o que ele está buscando. Doutora, tem 2 tópicos que eu quero abordar com a senhora, não quero deixar de abordar. Sim, por favor. Eu creio que seja importante. Sexualidade. Na atualidade, principalmente, antigamente não era tão assim, pelo menos a gente não ficava sabendo muito sobre esse assunto. A sexualidade, como é que a psicologia trabalha com essa questão e o que está havendo hoje? Porque a gente vê hoje, né, criação de grupos, inclusive, né, nessas questões, questão de gênero. Questão de gênero. Falar de gente querendo casar com árvore, ou ser árvore, enfim, o que está acontecendo com a humanidade, né? Na questão da sexualidade,
é complicado, é uma área complicada de se trabalhar. Olha, na empresa, a gente já teve e temos vários casos, não é, que a nossa equipe, que a empresa atende em relação a essa questão de gênero. Uhum. O que eu vejo? Eu vejo que muitas vezes isso sempre existiu. Isso sempre existiu, mas nunca foi, vamos dizer, era uma coisa muito escondida, existia muito preconceito, né? Era tudo muito escondido. E hoje não. Hoje eu vejo que a única coisa que eu vejo que não é uma coisa boa, que eu não vejo como uma coisa positiva, é o incentivo. O incentivar. Eu vejo que o respeito com a opção de sexualidade, de gênero, de cada um, isso é extremamente importante. Qual é a sua decisão? O que é que te faz feliz? Não é? Então, a aceitação disso, trabalhar isso para que essa pessoa seja mais feliz, de acordo com a opção dela. Então, isso eu sou a favor, né? Tanto em relação à opção sexual, quanto à questão de gênero dela. Eu sou a favor do ser humano ser feliz, considerando as questões, respeitando o outro ser humano também, obviamente. Mas eu sou a favor do ser humano ser feliz. Independente da decisão dele de gênero, né? Opção sexual. Você é feliz? Está feliz assim? Isso é que é importante. E o respeito da opção dessas pessoas. Então, nesse sentido, é assim como eu vejo esse aspecto. O que eu vejo que não é interessante, que não é nem benéfico, mas que não é uma coisa que vai fazer bem para o ser humano, é o incentivo. Vamos incentivar. Existe uma questão homem, mulher e opções sexuais. Tá tudo bem em relação a isso. Você está feliz dessa forma? Tá tudo bem. Mas eu vejo, o que eu não vejo que é adequado, o que eu discordo, né? E aí cada um tem a sua opinião, e eu respeito a opinião de cada um, é o incentivo. Né? Lembra que uma época, vamos colocar a cartilha na escola. Sim. Absurdo, né? Isso eu não sou a favor. Eu sou a favor do ser humano ser feliz, ter a aceitação de cada um como ele se sente feliz, o respeito em relação. Mas tem que se ter o respeito também à natureza, né? Tem que se haver o respeito, ou seja, né, tem que haver um equilíbrio, né? Tem que haver o respeito em relação à natureza também. Mas incentivar, não é? Quer dizer, eu vou incentivar já desde criança, né? Ali com a cartilha, na escola, com a... Não. É uma outra questão. Aí é uma outra questão. Isso eu não vejo que não concordo. Eu diria que politizar é uma questão tão séria, né? Que não tem nada a ver com política. Né? Exatamente. Politizar o assunto, né? Sou a favor da aceitação, do respeito, da opção de gênero, de sexo, de cada um. E eu parto desse princípio. Você está feliz? Como você se sente bem? Você está feliz? É sempre nessa questão, né? Desse ser humano buscar essa felicidade dele se sentir bem. Mas não o incentivar. Nesse sentido de... Não, acho que as coisas não é por aí também. Há uma radicalização nessa questão. Exato, também, não precisa né? ser dessa forma também. Não é? Não Se você precisa. é e gosta, é feliz, é o que a senhora disse, se é feliz, seja feliz. Ou você precisa de companhia para ser feliz. Você tem que fazer com que a outra pessoa aceite, né, ou adira, né, o seu conceito para você ser feliz, né? E não é? O outro precisa respeitar a sua opinião e a sua decisão. Mas não necessariamente, olha, ele não tem que se impor isso. Isso não é imposto. É uma liberdade, né? Existe não é uma liberdade, exatamente, não uma imposição. Muitas vezes, essas pessoas encontram-se em sofrimento.
Então não precisa ter esse sofrimento, né? Então trabalhar essas questões do como se colocar, de trazer isso à tona, da opção sexual, de gênero, é importante para lidar com esses aspectos. E muitas vezes o próprio ambiente tem a dificuldade nisso, sejam os pais ou amigos. Hoje já está mais tranquilo, as pessoas já aceitam um pouco mais. Então, essa questão do sofrimento, né, de trabalhar esse aspecto, para que ela consiga realmente, como eu volto no conceito, que ela seja feliz, né, e lide melhor com essas questões, que tenha a aceitação dela mesma nesse aspecto. E, por um outro lado, também não ter o incentivo, não se perder nessa questão de incentivar, desde criança, um menino, né, que seja menina. Não isso, mas ter o respeito e a aceitação. Nesse sentido, do respeitar o outro, a decisão do outro, da forma como ele é, para ele ser feliz. Já que ela tem a liberdade de aceitar ou não, de ser da forma que faz ela feliz, Exato. Que ela dê a liberdade para o outro também, né, doutora? Exato. Doutora, o outro tópico que eu acho muito importante também é a questão da tecnologia, a internet. A internet. O que ela mudou na questão do trabalho do psicólogo, enfim, nesse universo da psicologia? Olha, a gente passou a atender online. Com a pandemia, também a gente teve uma resolução ali do Conselho de Psicologia que colaborou para a gente ter uma aceitação do atendimento online, que otimiza o tempo das pessoas, não é? Principalmente o empresário, o adulto, até mesmo o adolescente, não é? As crianças é um pouquinho mais difícil, elas precisam mais do presencial, mas ainda assim, dependendo da situação, a demanda, a idade, a gente consegue conduzir ainda um pouco de forma online, né? Mas o presencial acaba sendo importante ali para as crianças. Agora, nesse sentido, colaborou demais. Por um outro lado, as redes sociais, não é? Os jogos de computador também. Isso tornou-se uma demanda grande também para nós. É isso que eu ia perguntar. Então, deve haver muitos casos. Não que a gente não seja a favor dos jogos. Acho que é importante, é uma coisa que existe na sociedade hoje, faz parte da vida das pessoas. Evolução também, né? Não deixa de ser evolução. Evolução também nesse sentido. A questão é que essas crianças, esses adolescentes, eles não podem ficar por muito tempo nos jogos, né, na internet. Por quê? Porque você acaba tendo diversos problemas quando existe um vício nesse sentido, que é o quê? O aumento da agressividade, a diminuição da sociabilização, a dificuldade em lidar com as questões da vida, a diminuição da resiliência, porque aquela criança, aquele adolescente, ele passa a querer viver naquele mundo do jogo. E a realidade da vida não é aquela. Ele precisa lidar com questões ali da vida dele. A senhora recebe muitos casos? Sim, a gente tem muitos casos, principalmente pré-adolescentes, crianças, adolescentes. É um desafio, né? É um desafio, e aí entra muito também a participação e a orientação aos pais. A gente precisa muito dos pais nesse sentido, do entendimento dessas questões, da colaboração deles em colocar alguns limites, fazer alguns acordos, não é? Junto ao cliente, também aos pais, entendendo essa dinâmica da criança, como é, do adolescente, como é. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado em relação a isso, porque isso existe, faz parte das nossas vidas, é importante ter acesso, ter o contato ali, saber, porque faz parte da sociedade hoje, mas a gente precisa ter cuidado também para isso não se tornar um vício e muito tempo nos jogos e nas redes sociais. Precisa
existir uma orientação. Eu diria que é um problema duplo isso. Ela tem que trabalhar com o indivíduo e também com os pais, no caso, né? Com os pais. Os pais são extremamente assim, importantes no trabalho com as crianças e com os adolescentes, não só em relação aos jogos e às redes sociais, mas em outras áreas da vida dele também. De aprendizagem, de questões emocionais, não é? A gente precisa dos pais estarem participando desse processo. A senhora me lembrou uma dúvida que eu sempre tive e que eu já vi um caso próximo da mãe se interessar em saber como estava sendo a evolução do tratamento com o filho, e a psicóloga falou, não, com você eu não falo, é só com ele. Isso é correto? Eu vi caso desse tipo. Olha, uma coisa é o indivíduo adulto, independente, não é responsável por si, maior de idade. Aí a gente precisa ter autorização dele para conversar com essa mãe, por exemplo. Tá, agora, menor de idade... Não agrega conversar com a mãe, com o pai agrega, ao tratamento? Agrega, mas depende a idade dele. Existe uma questão ética que é assim, o adulto, ele é maior de idade, não é? Ele sendo maior de idade, a gente precisa da permissão dele para conversar com esses pais. Porque ele já é maior de idade, responsável por ele. Então, a gente precisa, por questões éticas, a gente precisa que ele permita, da autorização dele, que ele permita a conversa com esses pais. Por questão ética. Questão ética. Mas por questão de tratamento, é importante o psicólogo saber de onde vem algumas questões. Ele tem que saber como é que são os pais, né? Então, mas depende dessa demanda. Por exemplo, vamos pensar num executivo, num empresário. Ele trabalha, ele já tem a família dele, ele tem a família nuclear dele, por que eu vou chamar essa mãe idosa que ela já não tem uma figura principal ali, entende? Então eu vou saber via esse cliente como foi a história dele, a história de vida dele, a escola, questões pessoais, formação e tudo mais. Agora, quando se trata de crianças e adolescentes, aí sim, porque a gente vê realmente, aí sim os pais eles precisam fazer parte desse processo. Independente de idade, a gente percebe assim, normalmente quando pai e mãe tem um certo perfil, um filho, não sei se todos, mas normalmente um dos filhos tem o mesmo perfil. Por isso que eu perguntei na questão de você saber como funciona a cabeça dos pais para ajudar no tratamento. Não que você vá expor o tratamento para os pais, mas você conhecer os pais para te ajudar no tratamento dessa pessoa. É isso? Se ele já é maior de idade, se ele é responsável por si mesmo, não é? Vamos tratar de uma outra vertente. Hoje temos muitos adultos, não é, que já são maior de idade e tudo mais, e que eles moram ainda com os pais. Isso acaba sendo muito comum, né? A gente vem com uma outra geração, enfim. E que eles moram com os pais. Então, assim, com a permissão do cliente, ter acesso a esse pai, né, a essa mãe, aos pais, para que possam colaborar no processo, é importante. Entende? Por exemplo, nesse exemplo que eu te coloquei. Era isso que eu estava importante. Né? Mas se já é um adulto, casado, tem a família já formada dele, já não tem mais essa ligação, vamos dizer assim, não é tão dependente assim dos pais, aí não tem um motivo, não faz sentido trazer esses pais para o processo, vamos dizer assim, né? E também, de qualquer forma, a gente sempre precisa da autorização do cliente quando é maior de idade, mas aí entra a questão ética que eu te falei. Doutor, eu sei que as novas gerações são clientes da sua empresa. Elas são diferentes, né?
A criança de hoje é diferente de uma criança de 20, 30 anos atrás. Olha, eu vou te dar um exemplo. A gente atende crianças que vieram mais do interior e crianças que vieram mais da cidade grande, vamos dizer assim, não é? As crianças da cidade grande. Ali você já encontra a diferença das crianças mais do interior, que tiveram uma educação, né, mais simples, vamos dizer assim, não é? Com um ambiente... Ou mais conservadora, né? Mais conservador também. Tá. E de crianças que têm uma outra educação, da cidade grande, né? O shopping, os jogos, que não tem aquela brincadeira... Muito autônoma também, né? Muito autônoma, ou muito fechado de ter... Né? Eu costumo dizer que é o executivo mirim. Eu falo que são os executivos mirins, né? Então, tem uma agenda ali extensa que, olha, aqui ele tem isso, aqui ele vai para o futebol, aqui ele vai para a escola, aqui é o inglês, aqui você fala, nossa, né, ele é um executivo mirim. Isso é verdade. E a importância de ter o espaço dele, ele sendo criança, porque ele é uma criança, não é? Dele poder ter o espaço dele, o momento dele brincar, dele ter um momento livre dele também, que ele pode fazer, brincar, né? A criança precisa brincar. E a psicologia, ela tem que estar atualizada, né? Para trabalhar com essas novas gerações. Com essas novas gerações. É diferente de uma criança que vem mais ali do interior, uma cidade menor, que teve um outro tipo de educação, né? Que brinca na areia, que brinca na terra. Não é? Então, eu falo que às vezes a gente vê uma precocidade. É isso que eu ia perguntar. Né? Tem uma precocidade. E é importante que a criança seja criança. Né? E os pais estimularem isso, a criança ser criança. Mas também, por isso que às vezes os pais, é um limite muito grande entre, o limiar é muito fino ali, onde eu incentivo, onde eu não incentivo, como eu preciso atuar aqui nessa situação, como eu atuo aqui neste momento. Então, esse limiar, onde eu vou, onde eu incentivo, onde eu não incentivo, né? De qualquer forma, eu sou a favor de criança ser criança, né? Da brincadeira, até porque isso colabora no aspecto psicológico, né? Também é saudável. Faz parte. Mas ele também precisa crescer. Tá. Então, às vezes, você também encontra crianças que não crescem, ou porque os pais protegem demais, ou porque os pais não estão sabendo como conduzir, aí essa criança não cresce, né? Ela fica não uma eterna criança, mas ela demora muito ali para sair do papel de criança. Então, por isso a importância da orientação aos pais, e os pais estarem abertos também para mudanças de comportamento que a gente precisa em relação aos pais, para que influencie na criança, porque os pais é quem estão direto ali com as crianças, não é? Então, esses pais estarem abertos também para fazer mudanças. Isso é importante. E a tua empresa trabalha com toda essa diversidade, né, de questões, né? Trabalhamos com todas essas demandas, essas questões, tanto as questões em que são pais mais conservadores ou são pais mais modernos. Então, a gente trabalha dentro da dinâmica dessa família, respeitando os princípios, os valores dessa dinâmica familiar, não é? Mas também a gente precisa orientar e dizer, olha, cuidado aqui está muito bem, que legal, olha aqui, as consequências são essas. Então, a importância dos pais também estarem abertos para esse trabalho de fazer mudanças quando necessário, pensando no bem dos filhos, pensando no bem da criança também, em especial, e do adolescente. Né? Como psicóloga, agora não precisa nem falar como empresária, mas como psicóloga, a senhora acha que o ser humano é muito complicado, né? Tem muito que se estudar. O ser humano é complexo, é um eterno estudo, a gente está sempre ali se atualizando, sabendo das tendências novas, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo ali, né? Até vou voltar um pouquinho naquela questão. Lembra que
Tinha um jogo, que era o jogo da baleia azul, se eu não me engano, que era o incentivo ao suicídio. Sim. Aquilo é um perigo, pelo amor de Deus. Aquilo é um perigo. Então, muitas vezes as crianças ou adolescentes ficam muito em jogos, também acabam tendo uma tendência aí. É muito perigoso essa geração só em jogos, só em... sou a favor, necessário, mas precisa ter um certo limite ali. Existem outras áreas da vida também, que não são só os jogos. Né? A criança, né? A criança, de forma geral, independente de idade, ela tem que ser monitorada, né? O adolescente, a criança, né? Eu costumo dizer assim que na adolescência você vai ver o que você plantou ali. Né? É verdade. Criança, agora você vai começar a colher, ver o que deu. Verdade. O que é que deu o adolescente é o resultado. Da sua educação, de que você foi ali trabalhando, né? Desde de criança. Vamos ver o que deu. Então, a importância do trabalho ali do psicólogo e da participação dos pais, da escola também. Que bom. Doutora, foi muito interessante toda essa conversa. Enfim, gostaria que a senhora tecesse um último comentário que a senhora acha importante, né, deixar como lembrança para o pessoal que está nos assistindo. Eu vejo que é importante as pessoas perceberem o quanto o trabalho, irem se conscientizando disso, o quanto o trabalho dos profissionais ali da área da psicologia, né, essa questão também da alta performance, né, que ela vem para uma evolução, ela vem para um desenvolvimento, para colaborar também. Então, às vezes as pessoas têm a ideia, mas psicólogo, não é nada disso, não é nada disso. Eu costumo dizer, o psicólogo ele vem para evoluir, para desenvolvimento, para tomar melhores decisões, né? Trabalhando, por isso eu coloco especialista em alta performance, trabalhando a mente do ser humano para uma evolução, para um desenvolvimento, né? Para você performar melhor na vida em todos os seus aspectos. Então, dê-se a oportunidade, né? Dê-se a oportunidade, tanto para você, quanto para os seus filhos, para as pessoas que estão ali no seu ambiente, dê a oportunidade de evoluir, de melhora, de performance melhor diante da vida como um todo, né? É nesse sentido. Doutora Luciana, obrigado por sua presença, obrigado por pelo seu trabalho, inclusive, que desenvolve melhor a sociedade. E obrigado por suas palavras finais. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite em estar aqui. Foi um prazer enorme participar, poder compartilhar, nós trocando essas experiências aqui de conhecimento, de reflexões para você que está nos assistindo. Então, sou muito grata pelo convite e muito prazer em poder estar aqui falando para todos vocês e também por compartilhar desse conhecimento, dessas reflexões conosco, poder colaborar com a sociedade e as pessoas de um modo geral. Muito obrigada. Nós agradecemos e com certeza o público também agradece, né, porque foram informações importantes, uma entrevista muito legal, né, muito bem produzida, e a gente agradece a doutora e também a você, né, que esteve conosco até esses minutos todos, mas que foram de grande valia. Obrigado pela atenção e até um próximo programa. Obrigado, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Eu e a ALM Alta Performance.